A regra é clara, torcedor vascaíno. Ela só não é clara para o Vasco da Gama, como infelizmente foi neste último domingo contra a equipe do Palmeiras, em que infelizmente a regra foi de fato rasgada. A regra também não foi clara lá em 2020, quando o VAR descalibrado prejudicou o Vasco da Gama e colocou os Gigantes da Colina na Série B do Campeonato Brasileiro. A regra também não foi clara nesta semana, onde na quarta-feira o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve interditado São Januário, portões fechados e sem a presença de público nos jogos do Gigante da Colina dentro da sua casa. Mas torcedor vascaíno, a regra pode não ser clara para o Vasco da Gama, mas ela no futebol é claríssima. E olha, nessa semana, ou até melhor dizendo ontem, teve uma partida do campeonato alemão. E um lance muito semelhante ao que aconteceu neste último domingo rolou ontem na partida do Borussia Dortmund. E a gente vai trazer aqui a vocês exatamente o que aconteceu, porque a regra foi colocada em prática, diferente do que rolou nesse último domingo na partida na Allianz Parque. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Falaremos inclusive sobre a partida de amanhã contra a equipe do Bahia. Hoje foi realizado o último treino antes da viagem para Salvador, para essa partida importantíssima do Vasco contra esse 17º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Bahia, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então é de fato o famoso jogo de 6 pontos, uma decisão neste Campeonato Brasileiro, é vencer ou vencer. Falaremos também sobre Vasco da Gama e Fluminense nesta parte da manhã de sábado. O vice-presidente geral Carlos Roberto Osório se manifestou, se posicionou sobre esse absurdo que está acontecendo. Esse absurdo no caso de que o Vasco da Gama terá que atuar no Raulino de Oliveira. Acredita-se que o fechamento de São Januário beneficiará o futebol do Rio de Janeiro, tanto no quesito de violência, tanto no quesito de segurança, no caso para não ocorrer violência. Mas, infelizmente, eles nem sabem o que estão fazendo. E a gente vai explicar isso a vocês neste Fala Gigante. Um vídeo muito movimentado, um vídeo bastante citado, com muitas informações, muitas novidades, que é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Porém, olha, torcedor, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, Vascão, é o seguinte, você que ainda não é um inscrito do nosso canal, venha aqui embaixo. Tá vendo essa palavrinha inscrever-se? Fora, né, no caso da tela de imagem, aqui embaixo tem a palavrinha inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, aperte nessa palavrinha para se inscrever no nosso canal. Caso você não consiga apertar nessa palavrinha, aqui em cima ou aqui desse lado está aparecendo, né, essa palavrinha, ajude o nosso canal, se inscreva. Você também consegue se inscrever a partir desse ícone que aparece em cima do nosso canal. Então ajude aí o nosso crescimento, o canal do Gigante Vasco precisa muito de você. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo, de vascaíno para vascaíno, e deixe claro nos comentários a sua expectativa para essa partida de amanhã contra a equipe do Bahia. Mas vambora, né, rapaziada, vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, porque foi, né, um sábado já bastante movimentado, um sábado de fato muito, inclusive, agitado. Nesta parte da manhã de hoje aconteceu o último treino, né, do elenco Cruz Maltino antes de viajar para Salvador para enfrentar a equipe do Bahia amanhã na Arena Fonte Nova. Como a gente trouxe lá na introdução do vídeo, é um jogo de 6 pontos, é uma final de Campeonato Brasileiro pro Vasco. Eu falo isso, pois em caso de uma vitória, o Vasco ficará a apenas 2 pontos de distância do Bahia, com um jogo a menos, ou seja, a melhor hipótese, o melhor dos mundos, será uma vitória acontecer amanhã contra a equipe do Bahia, e o pior dos mundos é uma derrota, não há meio termo. Uma derrota fará com que o Vasco fique a 8 pontos de distância do primeiro time fora da zona, o que complica muito a situação do Gigante da Colina. Então tem que vencer essa partida de amanhã em Salvador. Por isso hoje foi mais um dia de treino, o último dia de treino, né, antes de jogar esta decisão de 21ª rodada, ou aliás, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um treino agitado, um treino forte, em que o Ramon Reu Dias definiu aí os últimos ajustes antes de entrar em campo. Lembrando, teremos o retorno do zagueiro Léo após uma suspensão já cumprida contra a equipe do Palmeiras, retorna ao sistema defensivo no lugar do zagueiro Maicon. Teremos também uma mudança no meio campo, a saída do Zé Gabriel, que está suspenso, levou o 3º cartão amarelo contra a equipe do Palmeiras nesse último domingo, e entrará no lugar dele ou o volante Jair ou o volante Cauã Barros. E além disso também há uma expectativa sobre Dimitri Payet,
O Vasco, inclusive, nessa parte da tarde de hoje, colocou até uma imagem do Payet treinando cobranças de falta. Ele que é o exímio cobrador de falta, é um camisa 10 de fato, né? Um jogador que tem essa bola parada muito forte, que tem um escanteio de qualidade, tem uma bola parada de falta, né? No caso, também muito boa. É um jogador diferenciado e poderá ajudar muito o Vasco da Gama nesse quesito. As jogadas ensaiadas com certeza surtirão mais efeitos, porque temos um jogador agora experiente nessas bolas paradas, que vai conseguir colocar a bola exatamente onde quer. Então o Vasco ganhará muito com o Dimitri Payet dentro de campo. Mas mesmo diante dessa grande qualidade técnica que tem o francês e a atual camisa 10 do Vasco da Gama, ainda não há uma certeza sobre a sua presença entre os titulares. Que Payet será relacionado, isso é fato. Payet viajará com o elenco para Salvador nesta tarde de sábado. Porém, ainda não há uma garantia que ele será titular da equipe. Caso venha a ser titular, ele entrará no lugar do Serginho, titular nessa última partida contra o Palmeiras no domingo passado. Então formará uma trinca ofensiva com Gabriel Peck e Beguete. Mas hoje, tendência é que Dimitri Payet inicie essa partida de amanhã contra a equipe do Bahia entre os reservas e acabe entrando no segundo tempo para movimentar mais um jogo. É um atleta muito diferenciado, é um atleta que vai ajudar muito o Vasco da Gama no quesito técnico, no quesito liderança, no quesito tático, em todos os aspectos. Payet ajudará o Vasco. E eu até usando como comparação, lembro muito da estreia do Fred Guarim no Vasco da Gama. O Guarim estreou no Vasco no ano de 2020. Eu estava na partida, foi um jogo em São Januário contra a equipe do Botafogo. Eu lembro até hoje. O Payet entrou Guarim entrou na segunda etapa da partida. O Guarim entrou e mudou o jogo. O Guarim naquele momento que entrou contra o Botafogo estava acima do peso, estava mal, vinha muito tempo sem jogar, mas mudou a partida. Um toque de bola, eu lembro até hoje, né? Ele deu um toque assim, com um toque só na bola que botou, se eu não me engano, o Ribamar na cara do gol. O Vasco chegou a marcar o gol, mas estava em impedimento, então acabou não sendo validado. Ou o Ribamar errou, não lembro o que aconteceu, mas sei que ele deu um toque que fica na minha cabeça até hoje gravado. Foi aquela partida em que o Vasco ganhou o Botafogo pelo placar de 2-0 com golaço, inclusive do Ribamar, onde ele puxa para o meio e acerta o gol do Diego Cavalieri, naquela época que era o goleiro do Botafogo. Essa partida ficou muito na minha memória exatamente pelo Fred Guarim. Um jogador que estava muito tempo sem atuar, um jogador que estava acima do peso, um jogador que estava fora de ritmo, um jogador com idade avançada, mas que veio de alto nível no futebol europeu. É uma situação muito semelhante à do Dimitri Payet. Um jogador que hoje não está nas suas condições físicas ideais, um jogador que hoje ainda pode estar acima do peso, um jogador que hoje não atua há muito tempo, está fora de ritmo, mas é um jogador de alta prateleira do futebol europeu e esses atletas sobram no futebol brasileiro. Então a expectativa é que amanhã, mesmo entrando no segundo tempo, mesmo há muito tempo sem atuar, o Dimitri Payet sobre com a camisa do Vasco. Porém, volto a repetir, a expectativa sim é que Dimitri Payet acabe entrando no segundo tempo da partida. Tá animado para ver a estreia de Payet com a camisa do Vasco da Gama, torcedor? Coloca aí a sua opinião nos comentários, porque enfim, teremos o nosso camisa 10. E olha, já que estamos falando de camisa 10, eu quero falar de camisa 9. Pois o camisa 9 do Vasco da Gama, que hoje é o Sebastião Ferreira, está de fato apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Torcedor, o que aconteceu? O paraguaio, que chegou há pouco tempo no Vasco, está emprestado apenas até o final da temporada, encomendou de fato um enxoval do Vasco. O Sebastião Ferreira encomendou para mais de 10 peças, 10 camisas do Vasco da Gama com o número 9 e o seu nome. Diversos itens personalizados foram enviados à casa de Sebastião Ferreira. Olha só, dá uma olhada nas imagens. Sebastião 9, não sei se ele irá dar para seus amigos, parentes, mas encomendou um enxoval de uma loja da rede gigante da Colina. Então, Sebastião Ferreira está de fato... já virou Vasco, né? Já virou Vasco da Gama, já tá aí animado com o gigante da colina, já tá animado, né, em realmente vestir a camisa do nosso Cruz Maltini. E nessa parte da tarde de hoje foi confirmado que ele fez aí esse enxoval, acionou uma loja gigante da colina e pediu a encomenda de várias camisas do Vasco da Gama. Alô, Sebastião Ferreira, mande uma aqui pra casa, hein, cara. Pô, várias camisas dessa, quem dera se eu tivesse uma. Mas, prosseguindo, rapaziada, porque como falamos lá na introdução do vídeo, temos muitas informações importantes a trazer a vocês. E dentre essas informações importantíssimas que eu tenho a trazer, uma delas se trata sobre a regra, é clara, no caso uma questão de arbitragem que aconteceu nesse último domingo. E a outra se trata de um assunto que iremos entrar agora, que é sobre Vasco da Gama e Fluminense. Vasco da Gama e Fluminense está marcado para esse próximo dia 16
16 no caso de setembro, né? O jogo inicialmente estaria marcado para São Januário, porém São Januário não pode ser utilizado, nem por parte do TJRJ, que proíbe a presença de torcedores no estádio, e também nem por parte da PM, que proíbe a presença de torcedores em clássicos em São Januário. Então são duas barreiras grandes que o Vasco nesse momento teria que enfrentar para conseguir a liberação do São Januário. Com isso, o Vasco busca uma nova casa. Chegou a conversar com o Botafogo, mas não andou o suficiente a ponto de se tornar a nova casa do Vasco da Gama de forma temporária. O Maracanã está fechado, pode abrir no dia 17, mas nesse momento está fechado para o dia 16, no dia do clássico contra a equipe do Fluminense. Com isso, o Vasco procura uma nova casa, procura um local para mandar essa partida, não uma nova casa, né? E dentre as opções, o Vasco procurou o Raulino de Oliveira, estádio do Voltaço, do Volta Redonda. Informação que temos nesse momento é que a Prefeitura de Volta Redonda já deu ok. O Vasco está avançando, inclusive nesse momento, com os documentos para oficializar que essa partida será realizada no estádio Raulino de Oliveira. Porém, torcedor, o que eu falei com vocês ontem, hoje também ecoou por meio da diretoria do Vasco. O que eu trouxe aqui a vocês no parte da noite de ontem, no Acorda Vascão de hoje, que o fator desse clássico ser no Raulino de Oliveira não é apenas ruim, com todo o respeito do mundo, é claro, ao Raulino, ao clube Volta Redonda, à instituição Volta Redonda, mas é um clássico, cara. É um Vasco Fluminense, não é qualquer jogo. Um clássico tem que ser jogado no Maracanã, ou no mínimo, em São Januário. Eu falo no mínimo porque para mim clássico, que é clássico, não pode ser disputado em São Januário. Para mim, para Lucas, clássico do Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, tem que ser disputado no Maracanã, por uma questão histórica, por uma questão que já vem de muito tempo. É Vasco e Fluminense, cara. É Vasco e Flamengo. Vamos jogar no Maracanã. Maracanã é o estádio do futebol carioca. Clássico tem que ser jogado lá. Para mim, qualquer clássico. Flamengo e Fluminense, Botafogo e Fluminense e vice-versa. Mas infelizmente o Maraca está fechado, então não poderíamos atuar lá. São Januário está proibido. E nesse momento, o que resta de fato é o Raulino de Oliveira. Mas olha, torcedor, se hoje a Justiça do Rio de Janeiro fecha São Januário por medo ou receio de confusão, eles nesse momento eles abrem ainda mais espaço para que uma confusão ocorra. E foi por isso que ontem e hoje pela parte da manhã eu falei, o problema em si não é o Raulino de Oliveira. Volto a repetir, para mim clássico entre Vasco da Gama e Fluminense não poderia ser disputado lá. Porém esse não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é a questão de violência. Hoje tiram São Januário da jogada para tentar trazer segurança à cidade do Rio de Janeiro. Mas a partir do momento que eles colocam esse clássico para Volta Redonda, eles acabarão trazendo mais violência para a cidade. E foi exatamente o que o Carlos Roberto Osório disse em palavras que, olha, significaram muito bem. Primeiramente, Osório disse assim, abre aspas, é uma temeridade a interdição de São Januário, acabar forçando o Vasco a mandar o jogo contra o Fluminense em Volta Redonda. Em vez de utilizar São Januário, que tem todas as licenças, operação de jogo consolidada com órgãos públicos municipais e estaduais e conta com um protocolo de segurança testado e aprovado para grandes jogos, estão empurrando um clássico carioca importantíssimo para um estádio de menor capacidade no interior do estádio, que naturalmente não dispõe de uma estrutura operacional e os efetivos disponíveis na capital. E ele ainda prossegue, né? Ao invés das forças de segurança trabalharem num perímetro de 200 ou 300 metros do estádio, terão que dar conta de 150 quilômetros de rodovia, com duas torcidas rivais, viajando no mesmo trajeto, nos mesmos horários, na ida e à noite na volta. Acho que seria muito mais prudente que o Ministério Público pudesse recolocar a interdição de São Januário na mesa para viabilizar um entendimento a bem do interesse público. Não devemos nos esquecer que já ocorreram incidentes de segurança e situações similares no passado, quando o Maracanã esteve em obras. E é de fato, eles tiram São Januário da jogada, eles tiram Maracanã na jogada. São Januário alegando que o problema seria a falta de segurança, sendo que eles colocam duas torcidas grandes, Vasco da Gama e Fluminense, duas torcidas rivais, para encarar uma estrada de 150 km em direção à Volta Redonda. Se eles estão fugindo de problema, estão fugindo da maneira errada. E nesse momento o que eles estão fazendo é ir à frente do problema, é se colocar diante do problema, é pedir para dar ruim esse clássico entre Vasco da Gama e Fluminense. E ó, eu bato palma a todos os responsáveis por essa bagunça que hoje acontece no nosso futebol e por esse desrespeito ao Vasco da Gama e aos torcedores vascaínos e também tricolores. É pedir para dar confusão esse clássico no Raulino de Oliveira. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, porque vocês estão conseguindo fazer certinho a organização, né, melhor dizendo,
do futebol carioca. Mas enfim, é esperar para ver o que acontece. Isso pode ser também uma jogada, né, do próprio Vasco da Gama para tentar comover aí o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério Público, porque realmente levar esse jogo para a Volta Redonda não tem condições. E para finalizar o vídeo, como a gente trouxe, né, a regra é clara, torcedor. Pode não ser clara para o Vasco da Gama, como não foi no domingo, onde pegaram e rasgaram a regra do VAR, a regra da arbitragem, um protocolo, a gente trouxe a vocês. Foi considerado o maior erro da história do VAR. O impedimento muito duvidoso, o traçado das linhas feitas de uma maneira errada, equivocada. A gente deixou bem claro isso nos vídeos do nosso canal durante essa semana. E além de tudo isso, um lance que não era para ter sido dado o impedimento, pois houve o recomeço da jogada. Lembra que a gente trouxe? A partir do momento que o Richard Rios ele toca a bola no seu pé, a jogada recomeça. A partir desse momento, toda a jogada anterior, que foi do impedimento de Paulo Veguete, é invalidada e se dá origem a um novo lance. Gol do Paulinho Paula, válido. E olha, torcedor, se você não entendeu o que eu tô falando, o campeonato alemão te explica. Porque ontem aconteceu uma partida entre Borussia Dortmund e Heidenheim, jogo do campeonato alemão. Esse jogo acabou terminando 2-2. Porém, enquanto a partida ainda estava acontecendo e o Borussia vencer pelo placar de 2-1, houve uma penalidade máxima. Está aparecendo aí exatamente o lance a vocês. Um lançamento. Neste lançamento, como vocês podem ver na imagem, está impedido o atleta lá do canto esquerdo da tela. Ele está em posição ilegal, posição de impedimento. Acontece o lançamento, ele vai para cima da jogada normal, porém a bola está em total domínio do zagueiro. Vocês estão vendo nesse momento aí que o zagueiro chega a dominar a bola está em total domínio do atleta. Mas o que acontece, torcedor? Ele perde a bola e marca a penalidade máxima. O juiz na hora marca o pênalti, até porque ele não havia visto que estava impedido. Logo nesse momento que o pênalti é marcado, o VAR chama ele e ele cancela a penalidade máxima alegando impedimento. Mas logo em seguida o próprio VAR chama o juiz para ver exatamente essa questão de ser uma nova jogada. Porque o zagueiro, ou o camisa 9, acredito eu, não era um zagueiro em si, ele estava com total domínio da jogada. A partir do momento que, mesmo diante de um impedimento do atacante, ele estava em total domínio da jogada e perde a bola, o lance é zerado. Esse lance foi zerado a partir do momento que o zagueiro domina a bola. Não estava sob pressão, teve o domínio total, teve a total posse, então o lance é zerado, o impedimento é desmarcado e a partir desse momento o lance é confirmado, torcedor vascaíno. Ou seja, meu amigo, o erro de domingo foi real. E hoje a gente viu, através de uma arbitragem de excelência, uma arbitragem igual, uma arbitragem sem deslealdade do campeonato alemão, diferente do campeonato brasileiro, que o lance de domingo, mais do que nunca, foi correto. E mais do que nunca agora, nesse momento, vimos o quanto o nosso Vasco da Gama foi prejudicado. Tá vendo, torcedor? É contra tudo e contra todos mesmo, né? É sempre assim. Mas enfim, agora é esperar. Amanhã a CBF já colocou um árbitro melhor, que é o Ramon Abate-Abel, árbitro que nessa semana, inclusive, esteve lá na Arábia Saudita para apitar uma partida de Al Hilal, que é hoje o clube do Neymar. Ele foi convocado pelo governo árabe para atuar lá, para vocês terem noção da qualidade desse árbitro, árbitro hoje de Copa Comebol Libertadores, árbitro hoje de Copa do Mundo Sub-20, é um árbitro muito renomado no futebol sul-americano. Ele esteve nessa semana, no dia 28 de agosto, ainda lá na Arábia Saudita. Virá e apitará depois desse período na Arábia o seu primeiro jogo no Brasil do Vasco da Gama em Bahia. Então a CBF já com medo, depois do Vasco ter protocolado 4 vezes reclamações junto à confederação, colocou um árbitro de mais qualidade. A gente espera, né, que esse árbitro possa fazer o correto e não atrapalhar ainda mais e prejudicar o Gigante da Colina nesta competição. Mas é isso, torcedor. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, né? Apenas o segundo vídeo desse sabadão. Já voltaremos com o Boa Noite Gigante. E é claro, contamos muito com a presença de todos vocês no vídeo. Se inscrevam, compartilhem nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.